A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versos 1 ao 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O título da nossa reflexão é Mudanças. Quando pesquisamos o significado da palavra mudança, nós encontramos variados significados. E um deles é alteração de um estado, modelo ou situação anterior para um estado, modelo ou situação futuros, por razões inesperadas e incontroláveis. Nesse texto que nós acabamos de ler, fala justamente de uma razão inesperada, de uma razão em que Abraão não esperava e não podia controlar. No verso 1, o Senhor dá essa ordem a Abraão para que ele saísse da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, ou seja, Deus dizendo: o que eu tenho para fazer em sua vida e por meio dela, Abrão, requer de você o desapego do comodismo. Pois é sabido que o local, o ambiente psicossocial, econômico e emocional que você vive é muito estável. E dessa forma não vai gerar, Abrão, a oportunidade de crescer em mim, enfrentando novos desafios. Nesse sentido, mostra, caro ouvinte, nos ensina justamente acerca desta mudança. A mudança que ocorreu na vida de Abrão, que até então ele ainda não era conhecido como Abraão, e sim Abrão. Então, quando Deus chama Abrão para sair daquele estado cômodo que ele vivia, Abrão tem uma postura interessante que nós vamos ver mais à frente. Mas o interessante mesmo neste início dos versículos que nós lemos, que logo após, quando Deus propõe a Abrão uma mudança, automaticamente Deus já revela o resultado. A mudança que Deus apresentou para Abrão geraria um resultado. E que resultado seria esse? E disse: então vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, vai ocorrer uma mudança em sua vida. E essa mudança vai gerar resultado. Aí vem a pergunta: o que a mudança gerou no coração de Abraão? Esta palavra de Deus, dizendo para ele sair da terra de seus pais. Eu conjecturo, como Abraão, como um ser humano, inicialmente deve ter pairado uma certa ansiedade, um certo medo, uma certa insegurança, uma certa até mesmo insatisfação. Aqui está tão tranquilo, por que sair daqui? Eu não posso te servir aqui? Esses resultados não podem acontecer em minha vida eu estando aqui? A resistência, isso é normal quando se trata de ser humano. E eu conjecturo que algum desses possa ter pairado no coração de Abrão. A mudança da vida de Abrão e sua família os tirou da famosa zona de conforto. Pois Deus sempre tem coisas maravilhosas, com propósitos muito bem definidos, a realizar na vida daqueles que se submetem à sua vontade, para aqueles que buscam a sua presença, obedecendo-o por meio da fé. Quando Deus estabelece mudanças para as nossas vidas, assim como ele estabeleceu mudanças para a vida de Abrão, ele estabelece também resultados a serem alcançados. Quando nós lemos a partir do verso 2, os versos 2 e 3,
de Gênesis 12, Deus mostra a Abraão o produto dessa mudança. Diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso, ou seja, conhecido o seu nome, e você será uma bênção, Abraão. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Vejam o resultado de uma mudança. A saída de Abrão da sua zona de conforto geraria um resultado que até hoje nós usufruímos. Ressalto que grande parte desses resultados, caro ouvinte, Abraão não contemplou. Mas nós hoje usufruímos da obediência de Abraão, que pela fé aceitou de bom grado essa mudança. Como diz no verso 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Essa palavra, ela é muito oportuna para mim e para você, para as nossas vidas nesses dias, que muitas vezes nós somos confrontados com algumas mudanças, mudanças inesperadas, né, momentos diferentes. E muitos deles, a grande maioria, quando estamos com a nossa vida pautada na palavra de Deus, são determinadas pelo próprio Deus. Mas às vezes nós reagimos. Assim como eu conjecturei na vida de Abraão alguns sentimentos que podem aflorar quando Deus determina algumas mudanças em nossas vidas, eu também me coloco no lugar de Abrão e vejo que também posso ter em meu coração a ansiedade quando Deus determina uma mudança, o medo, o que vai acontecer, a insegurança, fico inseguro diante da mudança, tudo aquilo que a gente não consegue controlar gera no ser humano a insegurança, mas aí vem a fé que Abraão teve, de sair da onde estava, da zona de conforto e ir para um lugar que Deus iria lhe mostrar. Tinha que abandonar tudo e partir, porque era uma mudança radical em sua vida, e isso gera insegurança. Mas aí temos que colocar nossa fé em ação. Às vezes gera até mesmo uma insatisfação. Aqui está tão bom, não quero sair daqui, não quero sair deste momento, não quero viver outro momento a não ser esse. Às vezes vem a resistência, como eu falei. Então tudo isso, diante das mudanças, isso pode ocorrer. Nós reagimos. E às vezes também questionamos. Por que isso, Senhor? Por que esta mudança agora? Está tudo tranquilo, está tudo fluindo de uma maneira controlada. Mas Deus não tem compromisso com o controle na visão humana. Quem tem o controle mesmo é Ele. E quando Ele propõe uma mudança para a sua vida, caro ouvinte, é porque Ele vai garantir algo para você, um resultado lá na frente. E digo para você que muitas das vezes esse resultado você não vai ver, mas pela fé vai alcançar os seus, vai alcançar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, porque você aceitou a mudança proposta de Deus para você. Eu tenho um exemplo particular. Tendo em vista a minha profissão, eu já realizei ao longo da minha vida 16 mudanças, mudando para várias cidades dentro do nosso país. Confesso para você que não é fácil, não é tão simples. Você sair de uma região para outra, culturas diferentes, você tem que realizar a mudança, encaixotar para transportar, você se deslocar, seja pelo meio aéreo ou por meio rodoviário, né? Então, é algo que realmente abala a estrutura estável que você estava vivendo. Isso é normal. Foram 16 mudanças ao longo da minha vida. Além disso que eu falei, dessas dificuldades, também essas mudanças geram rupturas em relacionamentos. Você faz amizades, você está perto de familiares, de repente você se afasta. Mas eu creio que quando Deus tem um propósito em nossas vidas, essas mudanças elas geram resultados positivos. E digo para você que em todas as áreas,
né, na nossa caminhada de fé, ou seja, crescimento espiritual, Deus gera, crescimento profissional, no relacionamento interpessoal, aumento do número de amigos. Esse relacionamento é importante, que é a oportunidade que Deus dá para te abençoar, para dizer que aonde você está, você vai ser acolhido, para você ser abençoado, para você abençoar. Então tudo isso, toda mudança, quando eu falo mudança, é mudança em Deus, é mudança alinhada com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, vai gerar um resultado. Moisés saiu do palácio para enfrentar o deserto. Moisés, essa mudança proporcionou a libertação do povo de Deus do jugo de Faraó no Egito. É o resultado. Então vejam, Moisés saiu do palácio para enfrentar o deserto. Por que eu estou saindo do palácio para enfrentar o deserto? Porque essa mudança, Moisés, vai gerar libertação para este povo. Vou fazer você passar pelo Mar Vermelho com o povo e o exército de Faraó vindo atrás, e eles não vão conseguir tocar em vocês, porque eu estarei com vocês na travessia. A mudança, ela gera resultado. José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos como escravo. Foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. E se tornou o grande governador do Egito. Vejam, uma mudança radical. E essa mudança não foi boa. Ele vivia uma vida abençoada junto ao seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Porém, essa mudança radical aconteceu em sua vida. Ele passou por um processo muito difícil até se tornar governador. Mas qual foi o resultado? Ele foi governador. Ele fez prosperar. O povo usufruiu da sua sabedoria, que proporcionou a época que estava vivendo uma vida de seca, de escassez, trouxe uma vida estável para todos aqueles que lá estavam, inclusive para seus irmãos, que o venderam como escravo. Jesus Cristo deixou o seu trono e veio a este mundo para enfrentar a humilhação, abandono e sofrimento naquela cruz. Isso é para nos mostrar que teve uma mudança radical na vida de Jesus. Ele deixou a glória para vir aqui, para passar por tudo que passou, para obter um resultado. E que resultado foi esse? Ele venceu a morte, para que nós um dia pudéssemos viver eternamente com Ele e termos uma vida com propósito nesta terra. É o resultado. Vejam, a mudança gerando o resultado. O Senhor garante os resultados frente às mudanças, caro ouvinte. Deus é fiel em suas promessas e nunca nos deixará sozinhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está lá no Salmo 23, verso 1. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Deuteronômio 28, verso 6. As bênçãos da obediência. Então vejam que a mudança, quando ocorre em nossas vidas, nós aceitamos e obedecemos essa mudança que Deus quer que aconteça. Isso vai gerar resultado. Você está preparado, caro ouvinte, para as mudanças de Deus em sua vida? Obedeça. Pode parecer que essa mudança será ruim para você, mas o resultado, devido à sua obediência, será algo maravilhoso que você não imagina. Eu não sei que tipo de mudança você está enfrentando, mas uma coisa é certa: se o Senhor é o centro da sua vida, Ele irá garantir que dessa mudança virá um fruto grande, um resultado maravilhoso que você não imagina e não espera. Creia, tenha fé, obedeça, vá até o fim, porque Deus é fiel. E se essa mudança, neste momento inicial, está te causando uma certa dor, uma certa dúvida, um medo, tenha fé, creia, continue caminhando, porque o Senhor é contigo. E você vai chegar ao outro lado do rio. Você vai contemplar e usufruir dos resultados desta atitude sua em obedecer e aceitar a mudança. A mudança vai te tirar da zona de conforto e vai te levar para algo além do que você ainda não está vendo. Foi o que aconteceu com Abrão. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos ajudando neste processo de mudanças. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Amém.